A paz do Senhor a todos os nossos irmãos da nossa Assembleia de Deus, Ministério Faz, sede e todas as nossas congregações, que a bênção de Deus esteja sobre todos nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Estamos numa série de devocionais pastorais com o tema Os Atributos de Deus e hoje, dando sequência, falaremos sobre um outro atributo incomunicável de Deus, atributo este que pertence somente a Deus, por isso ele é incomunicável, o atributo da onipresença de Deus. Quero ler Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Bem, meus irmãos, é um assunto maravilhoso. Falar sobre Deus é algo que realmente encanta, nosso coração, nos atrai, e ficamos perplexos diante da grandeza, da maravilha que é o estudo sobre Deus. E agora, falando sobre a sua onipresença, o tema começa a ficar assim bem mais próximo da gente, porque conseguimos compreender melhor ainda o ser de Deus, com base nesse atributo. Deus é uma personalidade divina que pode e quer se comunicar com a sua criação. A Bíblia manifesta 3 atributos de Deus que são incomunicáveis e que estão diretamente ligados com a sua criação em si, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então hoje, falando sobre a sua onipresença, vamos entender um pouco à luz da Bíblia o que significa esse atributo tão maravilhoso de Deus. Deus diz, Jeremias capítulo 23, versículo 24, não encho eu os céus e a terra? O rei Salomão disse na sua inspirada oração, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter. Isso fala, meus irmãos, da onipresença de Deus, a qual é possível por uma razão. Lembra quando nós estudamos sobre a espiritualidade de Deus? Pois é, a onipresença de Deus, ela se torna possível porque Deus é espírito. E porque ele é espírito, ele não está sujeito à matéria. Ele também, não por ele ser infinito, não está sujeito ao espaço e ao tempo. Por isso que ele pode ser onipresente. E ele é onipresente. Para ele não existe espaço e nem tempo. Deus se move com a mesma facilidade do nosso pensamento, que em um dado momento pode estar em um lugar e no mesmo instante em outro lugar. Assim como o centro de uma circunferência está à mesma distância de qualquer ponto da periferia, assim também Deus está perto de qualquer ponto do universo. Aqui, quando nós falamos da onipresença de Deus, nós falamos também um pouco sobre a sua imensidão, ou a imensidade de Deus, que é um outro atributo de Deus. Sendo que quando se pensa em
imensidade, a imensidade de Deus, estamos falando da sua presença plena, no sentido dele preencher todo o universo. Mas quando se fala de onipresença, estamos falando que esse Deus que preenche tudo e todas as coisas, está em todos os lugares, em todos os tempos, esse Deus está presente diretamente na vida da sua criação. Então a onipresença, ela trabalha um pouco mais perto da nossa realidade existencial. Deus é onipresente e, sendo ele onipresente, ele está bem próximo, está presente no nosso dia a dia, no nosso viver diário. É interessante a gente compreender essa questão de modo prático. Deus está presente, meus irmãos, em todo lugar, nós sabemos disso. O texto que nós lemos fala sobre isso. Não há esconderijo, não há lugar que nós podemos estar que Deus não perceba a nossa presença ali, ou que Deus não esteja presente conosco ali. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, Provérbios 15, versículo 3. E ele está vendo a todos os filhos dos homens, Salmo 33, verso 13. Por isso, não é possível alguém se esconder de Deus. Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o texto que nós lemos, né? Deus vê e está presente, ainda que alguém diga, o Senhor não vê. Deus está presente em todo lugar, em todo lugar. E por isso podemos chamá-lo para ser nossa testemunha em qualquer situação, porque não há um episódio da nossa vida que Deus não esteja presente, que Deus não conheça. E aqui a gente começa logo, né, trafegando ao lado da sua onisciência, porque a onipresença e a onisciência vão estar muito ligados um ao outro. Mas hoje estamos enfatizando aqui a sua onipresença. Diz o texto, a testemunha no céu é fiel. Salmo 89, verso 37. Por que a testemunha no céu é fiel? Porque essa testemunha, ela não toma conhecimento por ouvir falar. Ela tem o conhecimento porque ela está presente. Então, por ela estar presente, ela vê todas as coisas. E aqui é bom que você já comece a aplicar alguma coisa no teu coração, ao teu coração, com relação a esse atributo. Ainda que as pessoas falem o que não é verdade, ainda que as pessoas te acusem daquilo que você não fez, fica tranquilo. A testemunha no céu é fiel. O nosso Deus, que vê todas as coisas, que está presente em cada momento da sua vida, ele é fiel. E ele sabe exatamente a veracidade dos fatos. Ele sabe exatamente o que acontece com você. O que foi e o que não foi. O que você disse e o que você não disse. Porque ele está presente. Por outro lado, se o que foi feito foi negativo, Deus também está presente para lhe corrigir, para lhe advertir, para lhe punir, se for o caso, por algum pecado cometido e que talvez esteja sendo encoberto, como se ninguém estivesse por perto para testemunhá-lo depois. O nosso Deus também vê, porque a onipresença de Deus, meus irmãos, deve não somente nos trazer o senso de paz, de alegria, de tranquilidade, mas de temor. Porque Deus não está presente apenas para nos abençoar. Deus não está presente apenas para presenciar as coisas boas a nosso respeito, para aprovar o que nós fazemos. Mas Deus está presente também para observar o que nós falamos, para observar o que nós fazemos. Não tem como ele não conhecer aquilo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim. Então, a onipresença de Deus nos traz o conforto, porque sabemos que Deus é fiel e ele será justo
no julgamento, naquilo que falam mal de nós, nas calúnias, nas defamações. Deus está presente. Deus é fiel. Mas se estamos em erro, se estamos no pecado, se falamos algo que não deveríamos ter falado, Deus também estava presente. E Ele vai nos corrigir. Ele vai nos alertar. E assim como o Pai corrige e disciplina o Filho, o nosso Pai, que está presente, que é onipresente, Ele também poderá nos corrigir. E Ele o fará, se preciso for. E não adianta alguém dizer para Deus: eu não fiz, se Ele estava presente e viu o que foi feito. Eu não falei. Deus está presente. E Ele viu, Ele sabe que nós falamos. Então a onipresença de Deus é um atributo que nos faz temer. Não é ficar com medo de Deus, não é isso. Mas é ter o senso, o conhecimento pleno, respeitoso acerca de Deus, desse poder que tão somente Ele tem de estar presente em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Como diz o Salmo 139, independentemente do lugar aonde nós estivermos, Deus estará presente. E Deus está presente conosco, sim, nos momentos difíceis, nos momentos turbulentos que nós passamos, talvez de solidão, de abandono, ainda que os melhores amigos nos deixem, nos abandonem. Mas diz a Bíblia que ainda que uma mãe que amamenta abandone o seu filho, isso é difícil acontecer, a Bíblia diz. Pode, porventura, uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Pois bem, ainda que isso aconteça, aí ele diz: eu, todavia, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Isso quer dizer que na vida é possível que em dados momentos estejamos cercados de pessoas, em quase todos os momentos da nossa vida, naquela fase de ouro da nossa vida. Mas pode ser que em uma outra fase estejamos praticamente solitários, ninguém por perto. Nesse momento você tem que lembrar, meu irmão, que o Deus onipresente está contigo. Ele não vai te deixar. Então, em meio às nossas solidões existenciais, podemos contar com a onipresença de Deus. Em meio ao sofrimento, podemos contar com a onipresença de Deus. Em meio à dor, podemos contar com a onipresença de Deus. Quando estamos adorando ao Senhor num culto, no templo, podemos contar com a onipresença de Deus. Se estamos junto de uma multidão, podemos contar com a onipresença de Deus. E se estamos a sós, num quarto, joelhos dobrados, orando, podemos contar com a onipresença de Deus, porque Deus está presente ali. Então, eu poderia falar aqui sobre muitos aspectos assim mais profundos no campo teológico, mas eu prefiro trabalhar esse tema desse modo bem simples, prático, bem devocional, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos lembrar que o Deus Criador dos céus e da terra, que habita no alto e sublime trono, Ele está também presente com o contrito de coração. Ele está presente na nossa vida. Ele é o Emanuel, né? O Emanuel é o Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus presente na nossa vida. É o Deus que está presente na tua casa. É o Deus que está presente na tua família. É o Deus que se faz presente no teu casamento. É o Deus que se faz presente na tua vida cristã. Tome posse disso, meu irmão. Você não está sozinho. Você não está só. O Deus onipresente, Ele está presente nesse momento
em todas as partes, inclusive com você e em você. Tome posse disso e glorifique e exalte o nome do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico, porque podemos falar contigo tendo a certeza absoluta de que o Senhor é o Deus onipresente, que está presente, Senhor, diretamente com a sua criação. Desfrutamos disso a todo momento, porque se existimos, é porque existimos em Ti. Em Ti nos movemos, vivemos e dependemos totalmente do Senhor. E agora, Senhor, eu quero te pedir que esta doutrina bíblica da onipresença de Deus seja uma verdade constante, experimentada por mim e pelos meus irmãos, pela nossa igreja, em todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, Senhor, em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em todos os lugares, que nós possamos contar e desfrutar da Tua presença plena em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Desejo que todos estejam debaixo da graça e da unção de Deus hoje e sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.